Bom, o tema já foi objeto aqui. Inclusive, essa audiência pública, ela nasce exatamente do momento da discussão de um projeto do deputado Colato. Não é isso, Colato? Ele já tramitou em outras comissões, acho que além dessa, ou é a primeira comissão? É a primeira comissão. E, e é óbvio que quando ele vem para essa comissão é porque, na hora de distribuir o projeto, viram claramente que tinha uma área de competência da saúde. Por isso ele vem para essa comissão, que é uma comissão temática de saúde. Pode ser que ele passe em outras comissões antes de ir para a Constituição e Justiça. E no tempo aqui de parlamento, nesses 6 anos, você, Darcis e Colato, tem mais tempo de parlamento, mas a gente vai aprendendo que existem vários Brasis. E que a gente fazer regras, receita de bolo para Roraima até o Rio Grande do Sul, a nossa probabilidade de margem de erro é sempre muito grande. O Brasil é muito diferente, né? Nós temos uma unidade linguística, mas cultural, geopolítica, incidência solar, ciclo circadiano. Cada povo nosso, nordestino, tem um ciclo, o gaúcho tem outro, e assim por diante. A primeira vez na história que se colocaram o horário de verão foi no período Vargas, para fazer um esforço de guerra. Então, o argumento era basicamente o argumento econômico. Nós atravessamos depois um período em que isso parou e ficou muito tempo sem horário de verão. Aí nós chegamos no final ali do período militar, se não me engano, anos 80, e voltou o horário de verão em todo o território nacional. Foi de Roraima ao Rio Grande do Sul. Lógico que em alguns lugares as pessoas não se adaptaram. A questão da economia passou a ser questionada pelos técnicos do setor. E o horário de verão ele vai se transformando no tempo, principalmente em cidades litorâneas, principalmente, dou muito exemplo do Rio de Janeiro, em que o horário de verão se transforma muito mais numa oportunidade de lazer, numa oportunidade de bares, restaurantes, praia, atividades esportivas, como se você falasse, eu vou terminar minha jornada de trabalho às 18 horas e ainda terei 1h30 de sol para que eu possa ficar ao ar livre. As crianças saem da escola às 5 horas e falam, ainda tenho 2h30 antes da minha mãe mandar eu entrar para jantar e tomar banho. Então, passa de uma questão econômica, passam por cima dos avisos da saúde e passa a ser, então, um argumento muito mais relacionado ao estilo de vida, ao comportamento das pessoas durante aquelas 2 horas, do que qualquer outra coisa. E, do mesmo modo em que colocar um horário absoluto, mudar o horário absoluto do país, como foi no início do processo de Roraima ao Rio Grande do Sul, configurou-se um erro, hoje nós temos, se não me engano, 10 estados, né? 10 estados. Continua sendo pesado. Colato de Santa Catarina, que hora que as crianças do campo, que têm que pegar um ônibus escolar, que estão nas fazendas, elas pegam um ônibus para ir para a escola. Elas acordam normalmente para poder ir para a escola às 4h30, 5 horas da manhã. No horário de verão, elas acordam às 3h30 da manhã. O rendimento escolar dela acaba completamente. Essas crianças, inclusive as que estão no campo e as que estão na cidade, são 2 universos assimétricos. E com essa sensibilidade ele entra com o projeto. Talvez a gente também chegar com um projeto e dizer todo o território nacional é abolido o horário de verão, talvez também não seja o nosso melhor caminho nesse país de tantos países. Mas talvez dar esta competência para os estados,
através das suas assembleias legislativas, para que deliberem. Eu gosto muito do sistema americano, acho que um tema como esse nos Estados Unidos, com certeza seria plebiscitário. Põe no plebiscito, deixa as pessoas se manifestarem. O Estado tem direito de interferir no sono das pessoas? O Estado tem este direito? Nós temos esse direito é das famílias. Então, eu vejo que o debate é bom, é necessário. Acho que quando formos com esse projeto aqui, eu percebi determinadas bancadas de determinados estados que gostam, têm apelo local a favor do horário de verão. Temos estados que já não estão mais submetidos a essa mudança e temos estados que estão submetidos e claramente tem pessoas extremamente desconfortáveis. Então, nós temos diferenças enormes a serem construídas. A fala do nosso colega, doutor Guilherme, me lembrou muito um debate que teve lá em Mato Grosso do Sul, deputado Perondi. Mato Grosso do Sul, se vocês olharem no mapa do Brasil, ele é um estado que tem divisa com Mato Grosso, lá em cima, Goiás ao lado, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Paraguai e Bolívia. Na geopolítica, ele tem 7 divisas. E, obviamente, que a influência econômica de São Paulo, de Minas, de Goiás, na costa leste do estado é muito grande. Eu tenho cidades em Mato Grosso do Sul que adotam o horário de São Paulo. Três Lagoas, uma cidade extremamente ligada ao interior de São Paulo. Quando você marca um compromisso lá, as pessoas falam, chegue às 11. Eu sou morador, chego às 11 horas no estado de Mato Grosso do Sul, lá já é meio-dia para as pessoas largaram de mão do horário do estado e adotaram no dia a dia, o relógio da matriz está todo ele colocado lá para o outro lado. Então, nos convites, quando você recebe, vem 19 horas, aí vem escrito ao lado, horário de Brasília ou horário de Mato Grosso do Sul, para as pessoas se orientarem. Então, por conta disso, um senador de Mato Grosso do Sul, à época, resolveu fazer um projeto que Mato Grosso do Sul, doravante, adotaria o fuso de São Paulo. Então, os relógios seriam adiantados 1 hora e para ficar alinhado com o mercado, com a bolsa, com o horário bancário, que a economia prevaleceria. E esse debate foi lá para Mato Grosso do Sul, a população se interessou muito com aquilo, porque seria uma mudança definitiva. Não mais respeitaremos o meridiano de Greenwich, respeitaremos agora o horário de São Paulo. E nessa audiência pública foi um colega especialista em sono, um psiquiatra, e disse que se adotassem aquilo, nós teríamos uma geração de zumbis. E foi falando todas as possibilidades, a esquizofrenia, ele era psiquiatra, então ele foi mais para as alterações mentais, a irritabilidade, TPM. Eu sei que quando ele acabou a fala dele, falaram, olha, vamos deixar o horário do jeito que está, e acabaram com o projeto do senador que ia colocar o horário de Mato Grosso do Sul junto com o de São Paulo. Claro, e já está mais do que demonstrado, os artigos que o senhor trouxe são todos eles atualíssimos, de grande escala, artigos com 30 mil, 15 mil, todos de jornais indexados. Não tem muita discussão do ponto de vista biológico. Do ponto de vista econômico, é difícil mensurar, né? Com o crescimento da classe média, com poder aquisitivo, diz que o pico de gasto estava no ar-condicionado, que começava a ser ligado às 10 horas, 11 horas da manhã, com um pico ao meio-dia, 1 hora da tarde. E principalmente no final da tarde, por causa do calor dos prédios. Então, não mais à noite, não era mais ligar a luz de casa para tomar banho, já tinha migrado para o ar-condicionado em ambientes de serviço. Então, também muda. Então, eu não sei, Colato, se a gente também não vai, ao propor o banimento absoluto do horário de verão, se a gente também não vai estar caindo na mesma tentação de querer fazer uma receita de bolo de Roraima, Rio Grande do Sul. Talvez, não sei o que os colegas acham,
pela exposição solar, pelo ciclo, pela ambiência, talvez isso pudesse ser pensado, não fica aqui a sugestão para se pensar, que essa deliberação passe a ser de competência dos estados e não mais do regulador, do coordenador geral do sistema elétrico, se eles deliberassem no primeiro semestre para valer para o segundo, ou se eles fizessem plebiscitos e consultassem a população e fizessem um amplo debate com a presença dos técnicos dentro das suas respectivas comunidades. Talvez esse fosse o caminho mais fácil para poder encontrar o equilíbrio que o tema merece. Mas eu parabenizo ao autor do requerimento, ao autor do projeto e ao doutor Alexandre pelas brilhantes exposições. Muito obrigado, deputado Mandetta. Na realidade, o grande provocador, o grande estudioso, estimulador e